Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão para a alma que tem fome. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma solenidade da nossa igreja. O mistério central da nossa fé está baseado na presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Ceando com seus apóstolos na última ceia, o próprio Jesus foi quem disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Neste dia, ele institui o sacerdócio e dá poder aos discípulos para transformar o que era pão em seu corpo e o que era vinho em seu sangue. É o alimento de nossas almas. Santo Ambrósio vai dizer que se o próprio Cristo foi quem disse que era o seu corpo e o seu sangue, quem somos nós para dizer que não é? Então a nossa fé, ela se baseia na própria palavra de Cristo que disse que era o seu corpo e que era o seu sangue. Santo Agostinho, ele vai dizer que nós recebemos o corpo de Cristo, recebemos quem somos e ao comungar em estado de graça, dizer amém ao receber o corpo e o sangue de Cristo, nós nos tornamos quem de fato somos. Nós recebemos quem somos e nos transformamos em quem somos, corpo de Cristo. Porque somos igreja, e a igreja é o corpo místico de Cristo. Ao comungar do Santíssimo Corpo do Senhor, nós nos tornamos como Cristo. Nós nos revestimos de Cristo verdadeiramente. Jesus, em seu evangelho, anunciou que nós devíamos comer do seu corpo, nos alimentar dele. Disse que o verdadeiro alimento quem dá é o seu Pai. O verdadeiro alimento é aquele que desceu do céu. Quando ele falava com os judeus, os fariseus, a respeito do maná, que eles alegavam que Moisés matou a fome do povo, Jesus disse: não, quem dá o verdadeiro alimento é o meu Pai. E o verdadeiro alimento é aquele que desceu do céu. E quem desceu do céu foi Jesus, o Verbo encarnado. São João Crisóstomo, ele diz assim: quantos dizem agora, se eu pudesse ver o rosto de Cristo, mas não o vês no altar, diz ele, não o tocas com tuas mãos, não o recebes na boca? Precisamos crer neste mistério, porque de fato o Senhor está presente na Eucaristia. O próprio Espírito Santo se encarrega de fazer essa transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E aí São Tomás de Aquino diz: na Eucaristia não se deve buscar o aspecto sensível, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, mas dar fé à palavra de Cristo, porque Ele é a verdade e não pode mentir. Então precisamos crer que de fato ali está presente o corpo de Cristo. São Cirilo de Jerusalém, no século IV, ele vai dizer: não tomes o pão e o vinho como coisas comuns, pois são o corpo e o sangue de Cristo. Assim como o pão, depois da invocação do Espírito, já não é pão comum, mas o corpo de Cristo, o mesmo se dá no vinho. Os padres da igreja já acreditavam e já ensinavam essa doutrina para cada um de nós. Nós precisamos crer que aquilo que comungamos, aquilo que tocamos, é de fato Jesus. Jesus que se apequenou ainda mais, cabendo em um pedaço de pão, para alimentar as nossas almas, para que nenhum de nós se perca, mas tenha contato, tenha intimidade com Ele. Santifique-se por meio da Eucaristia, comungando todos os dias.
São Irineu de Leão, no século II, ele diz: a oblação da igreja que o Senhor nos ensinou a oferecer é o sacrifício puro que agrada a Deus. Não é mais um sacrifício cruento, porque não há mais derramamento de sangue como houve no Calvário. Aqui é um incruento. A Eucaristia é composta de 2 elementos: um terreno, que é o pão, e um celestial, que é o Verbo de Deus. Aqui ele está fazendo uma comparação da matéria simples com o Verbo encarnado. Meus irmãos, a presença viva e real de Jesus na Eucaristia é algo que os olhos não podem ver. Apesar de muitos milagres eucarísticos ao redor do mundo, precisamos enxergar a presença de Jesus viva e real por meio da nossa fé. Peçamos então ao Espírito Santo de Deus o dom da fé e a graça de comungar como se deve, de fazer comunhões que nos elevem a Deus e não que nos joguem no inferno, porque se nós comungarmos indignamente do corpo e sangue de Cristo, estamos comungando a nossa própria condenação. É algo muito sério que nós precisamos pedir a graça de Deus para compreender, para viver. Tchau, tchau.